Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Como de costume, nós vamos explicando versículo por versículo, para que a gente nós possamos aproveitar aí o máximo do que as Escrituras têm a nos ensinar. Malaquias capítulo 2, os versos 10 a 17, diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E vocês dizem, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Na versão de vocês, odeia o divórcio. Não, diz repúdio também, né? Odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Amém. Meus irmãos, nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. A leitura correta, a leitura mais adequada de fazermos da Escritura Sagrada deve ser através da conhecida teologia da aliança. Deus fez um pacto com o primeiro homem, esse pacto foi violado, e desde então Deus tem estabelecido outros pactos ao decorrer da história da redenção, até chegar em Jesus Cristo e estabelecer a nova aliança, um novo pacto, o pacto da redenção. Um autor chamado Andrew Woosley diz que Deus não fala fora de uma aliança. Todas as vezes que Deus se revela, que Deus se comunica, ele faz isso dentro de um pacto, dentro de uma relação pactual. Todo o texto dos profetas pós-exílicos que nós acompanhamos até aqui, incluindo, obviamente, o texto de Malaquias, a obra de Malaquias, retrata exatamente essa relação pactual desse Deus com o seu povo. Inclusive, eles foram enviados para o exílio durante 70 anos exatamente porque violaram as disposições deste pacto, dessa aliança. Quando eles quebraram essa aliança, então eles foram penalizados, sendo enviados para serem castigados sobre nações pagãs. E agora, eles estavam novamente à terra por causa não da fidelidade deles ao pacto, muito pelo contrário, mas pela fidelidade de Deus, cumprindo assim
a sua parte na aliança que havia feito ao patriarca Abraão. O povo de Israel estava voltando para a terra aqui, não porque eles eram bonzinhos, não porque eles agora haviam consertado a vida deles. Muito pelo contrário, nós estamos vendo aqui Deus mostrando a sua insatisfação com o povo. Eles estavam voltando à terra depois do castigo, diga-se de passagem, por causa da fidelidade de Deus ao patriarca Abraão, aos patriarcas que ele havia chamado e amado. Os irmãos devem se lembrar aqui como Deus relembra o povo nos primeiros capítulos de Malaquias exatamente o seu amor pactual logo nos primeiros versículos, mostrando o quanto amava essa nação por causa dos patriarcas. O texto que nós temos diante de nós aqui, que nós acabamos de ler, registra a denúncia desse Deus da aliança, desse Deus do pacto, uma denúncia que Malaquias registra ao povo de Israel no que diz respeito exatamente à infidelidade de Israel a respeito das disposições da aliança que Deus havia dado a eles. Deus, quando ele faz um pacto, assim como qualquer pessoa quando faz uma aliança, tem expectativas de que a outra parte cumpra aquilo que foi prometido. E Deus está esperando isso do povo. Ele espera que o povo, ao retornar agora do cativeiro, então, demonstrasse agora amor e fidelidade, lealdade a todas as disposições que ele havia dado ao povo de Israel. Então, o que nós vamos ver aqui nesses próximos minutos? Deus vai demonstrar aqui, através do profeta Malaquias, como Israel permanece, apesar do castigo, infiel à aliança que fez com Yahvé. Nós veremos pelo menos 3 tipos ou 3 naturezas da infidelidade de Israel com o Senhor aqui. E o primeiro aspecto, a primeira demonstração da infidelidade de Israel está presente aí dos versos 10 ao verso 12. E eu chamei esse bloco do verso 10 ao verso 12 de infidelidade social ou infidelidade corporativa. Os irmãos que gostam de anotar, pode anotar aí. Infidelidade corporativa ou infidelidade social. Deus expõe aqui a sua insatisfação quanto à natureza dessa infidelidade. O primeiro verso aí do nosso bloco, assim como em outras passagens de Malaquias, vai apresentar aí 3 perguntas retóricas. Aquelas perguntas diatríbicas, aquelas perguntas com respostas óbvias, né, que Malaquias faz aí. Mas, aparentemente, aqui no texto, quem faz essas perguntas aqui não é Deus. Possivelmente o povo estava fazendo essa natureza de pergunta, ou até mesmo o próprio profeta Malaquias cria aqui, de maneira retórica, essas perguntas para expressar aqui a denúncia que Deus faz à infidelidade do povo. Com o objetivo, né, talvez, aqui de construir aqui a sua argumentação. E a pergunta, são 3 perguntas, né? Não temos nós o mesmo Pai? A segunda pergunta, não nos criou o mesmo Deus? E a terceira pergunta, por que nós agimos aleivosamente um contra o outro, violando a aliança dos nossos pais? Então veja aqui que Malaquias, logo no começo dessa passagem, já demonstra que eles estavam violando a aliança dos pais, a aliança patriarcal, a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E Malaquias então constrói aqui a argumentação dele baseada no fato de que Israel deveria ser um só. Nosso Deus não é um? Não foi um só Deus que nos criou? Então por que nós agimos aleivosamente, violando a aliança? Em que aspecto Israel estava violando a aliança com Deus aqui? O texto prossegue, perceba aí que as 3 perguntas, elas visam mostrar que Israel está pecando contra Deus aqui. Mas não no sentido vertical, apenas. No sentido de pecar, no sentido espiritual. Mas também no sentido horizontal, no sentido corporativo, no sentido social. Eles estavam pecando um contra o outro. Eles estavam violando a aliança com Deus, pecando um contra o outro. Veja o verso 11, Malaquias começa a desenvolver a ideia. Ele diz que Judá, a tribo que Deus havia escolhido especialmente para preservar o remanescente fiel por causa da descendência messiânica,
pecou Israel. E diz por que eles pecaram? Porque profanaram o santuário do Senhor que Deus tanto amava. E como que eles profanaram o santuário do Senhor? Vem comigo, igreja. Como que eles profanaram? Como que eles foram aleivosos ou infiéis um contra o outro? Casando com filha de Deus estranho. O famoso, conhecido casamento misto. Casaram com mulheres de povos pagãos. Já vou explicar isso aqui melhor. Curioso, né? E o verso 12 traz a resposta de Deus para o comportamento dos judeus nessa época aí. O texto diz que o Senhor removerá de entre os judeus remanescentes e justos o homem que estava sendo infiel, casando com mulher estranha, casando com mulher pagã que adorava a deuses pagãos ou falsos deuses. O versículo 12 aí é um pouco difícil, né? A tradução da linguagem de hoje traz mais ou menos assim: que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo os que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus vai expulsar do meio do povo aqueles que estavam casando com mulheres, não importassem se eles fossem sacerdotes, se eles fossem alguma pessoa de preeminência entre a nação, Deus ia tirar esse homem infiel do meio do povo. E Malaquias não traz, irmãos, essa exigência no vácuo. Isso não é uma coisa nova. Isso já estava disposto claramente no Antigo Testamento. Todo judeu sabia que eles não poderiam, não tinham autorização para casar com pessoas de outras nações. Na verdade, eles não deveriam ter nenhuma natureza de vínculo com pessoas de outras nações. A ordem dada a Josué e a todos aqueles que receberam a incumbência de possuir a terra prometida era aniquilar, por mais difícil que seja, né? Todos os cananeus que estavam na terra, homens, mulheres, crianças, animais e tudo, para que Israel cultivasse uma nação pura diante de Deus. Essa era uma exigência da lei, Deuteronômio 7, Êxodo capítulo 34, Josué capítulo 23. Por isso então que Malaquias usa a expressão aliança dos nossos pais, porque havia uma ordem dada a Israel para que eles não casassem com mulheres estrangeiras. E perceba que quando nós lemos, por exemplo, a reforma de Neemias, a reforma de Esdras, também em Esdras capítulo 9, capítulo 10 e Neemias capítulo 13, Deus dá uma ordem para Esdras ali. Quando eles estão, que é o mesmo período de Malaquias, diga-se de passagem, quando eles estão restaurando os muros de Jerusalém, Deus dá uma ordem para Esdras. Olha, existe entre esses judeus aqui que estão reconstruindo Jerusalém, homens que estão se casando com mulheres pagãs. Então, Esdras recebe a ordem, irmãos, dura e difícil, de matar esses homens que estavam dentro dos arraiais de Israel, porque estavam casando com mulheres pagãs. Purificar o povo. O que nós aprendemos com esses dois versículos aí? Esses 3 versículos, na verdade. Deus exige de nós separação. Deus exige de nós purificação. Deus, quando exige que o povo não case com mulheres estranhas, ele não faz isso simplesmente por preconceito ou porque achava que os judeus que ele havia escolhido fosse uma raça ariana, uma raça superior às demais. Tanto que muitos gentios, ao se tornarem de maneira prosélita ao judaísmo, eram bem aceitos entre os judeus na antiga aliança. Mas o que Deus queria aqui, irmãos, era preservar o seu povo de problemas sociais, eu já vou explicar isso aqui melhor, e acima de tudo, de problemas espirituais. Por que Deus deu a ordem para o judeu, homem, não casar com mulher estranha? Porque Deus queria privar o judaísmo da época de problemas sociais, culturais, mas acima de tudo de problemas espirituais. Veja o exemplo de Salomão, o homem mais sábio da terra, não é verdade? O homem que recebeu sabedoria de Deus. O texto diz que nunca houve homem tão sábio como Salomão, que por causa das suas 700 mulheres e 300 concubinadas,
pagãs, né? Ele não estava satisfeito com a sunamita. O texto diz que ele, o homem mais sábio da terra, padeceu em loucura, adorando falsos deuses. A sabedoria de Salomão foi aniquilada por conta da influência pagã desses relacionamentos que Salomão cultivou no período do seu reinado. E é disso que Deus está falando nesse texto aqui. Olha para a nossa realidade hoje, né, irmãos? Quantas famílias destruídas. Quantas pessoas impedidas de adorarem a Deus verdadeiramente, porque descumpriu este princípio básico aqui, de casar-se com alguém, de se vincular pactualmente com alguém da mesma fé, que crê no mesmo Deus e que adora o mesmo Deus. Uma pessoa que faz esse tipo de escolha, ela não só viola a aliança, mas ela traz para si uma série de problemas sociais, culturais, problemas de convivência mesmo, e acima de tudo problemas espirituais. Porque muito desse bloqueio, por assim dizer, vai atingir outros aspectos da sua família e também do seu relacionamento com a igreja, com a comunidade e especialmente com Deus. Quantas pessoas influenciadas por seu cônjuge, que possui outra cosmovisão, outra maneira de enxergar, abandonam a fé, ou quando não, compram a sua paz. Não é verdade? Para evitar conflitos, deixam de viver uma vida que de fato agrade a Deus. E isso não só no casamento, irmãos. Aqui o exemplo do texto trata do casamento, mas não só no casamento, na amizade também. Você sabia que uma das maiores razões, isso é um dado, tanto de as pessoas virem para a igreja, quanto de se afastarem para a igreja, são as amizades? Amizades com pessoas que não creem em Deus, que influenciam a maneira dos crentes olharem para a realidade, nos negócios também. Crentes que se vinculam de maneira econômica, financeira ou corporativa com pessoas de outra natureza, de cosmovisão e fé, possivelmente terão problemas sociais, problemas culturais e também problemas espirituais, porque a sua fé será confrontada, será de uma maneira influenciada. Há um risco espiritual nessa relação. Veja, quando Paulo trata disso no Novo Testamento, ele fala: vocês não devem se unir aos infiéis, aos adúlteros, aos fornicadores e tudo mais. Mas ele também diz assim: não estou falando que vocês não possam se relacionar com ninguém, senão vocês teriam que sair do mundo, né? Vocês teriam que sair do mundo. Eu estou falando com aqueles que se dizem irmãos, diz ele, mas que na verdade não são. São pessoas que aparentemente são boas e justas, mas que na verdade carregam consigo prerrogativas que, em outra instância, nos trarão problemas no nosso relacionamento com Deus. Por isso nós devemos ser muito zelosos quando cultivamos uma relação com pessoas que não têm a mesma fé. Ageu falou sobre isso para nós. Os irmãos que se atentaram nos sermões anteriores aprenderam isso. Que uma coisa, quando ela está imunda, ao tocar algo que é puro, o imundo se torna puro ou o impuro se torna imundo? O impuro é que se torna imundo. Não é verdade? Coloca uma laranja podre entre 10 boas, as 10 boas não vai tornar a podre boa. É a podre que vai tornar as 10 apodrecidas. Por quê? Porque todos nós somos uma massa tendenciosa a fazer o que é mal. E por isso, quando nós estamos nesses relacionamentos, nessa natureza de relacionamento, é muito mais fácil nós tropeçarmos do que o contrário acontecer. E veja, irmãos, não só teologicamente falando, mas experiencialmente falando, empiricamente falando, como eu disse, são dados. É o que tem acontecido na realidade da igreja. O apóstolo Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Paulo diz que comunhão tem Cristo com Belial, e ele ainda diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisa simples pode se tornar um problema grande para você no futuro. Porque não foi um comportamento que nós fizemos com reflexão e com sabedoria. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, dos versos 14 ao 17.
Acompanhe essa leitura e veja o que Paulo diz a respeito disso. Ele chama isso de jugo desigual. Sabe o que é jugo desigual? Jugo era aquele pedaço de madeira que o homem da antiguidade colocava sobre o jumento ou sobre o boi, né? E o jugo desigual era quando o dono de uma fazenda pegava, colocava o boi, um boi grande, com um jumento que era pequeno. Quando ele colocava animais diferentes para carregar o jugo, isso não dava certo, dava problema. Um andava numa velocidade, o outro andava em outra. O jumento empacava, o boi queria andar. Você tem que colocar os dois bois iguais, porque senão não vai dar certo, o negócio não vai caminhar. E Paulo fala sobre isso, ele usa a expressão jugo desigual, para dizer que quando nós nos vinculamos no matrimônio, nos negócios ou na amizade com pessoas de outra fé, dá problema. Eu não inventei isso, irmãos. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, diz a Escritura. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Uma hora vão brigar. E vai dar problema. Veja o que diz o texto, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu vos serei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está no Novo Testamento, Paulo escrevendo para uma igreja majoritariamente gentílica aqui. O que nós aprendemos na prática com isso? O que eu faço com isso, Bruno? Bom, cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com os seus relacionamentos. Podem ser armadilhas grandes no que diz respeito à sua fidelidade, à sua lealdade pactual a Deus. Segundo, um conselho bíblico. Se você contraiu no decorrer da sua vida uma espécie de matrimônio dessa natureza, qual que é o conselho bíblico? Bom, Bruno, eu já casei com uma pessoa que não é crente. O que eu faço agora? Vou divorciar? Não, o texto diz que Deus odeia o divórcio. Não faça isso. Você que está me ouvindo e não faça isso. Deus odeia o divórcio. Né? Ah, Deus mandou matar o marido então, porque... Não, também não. No Novo Testamento tem outras ordenanças. O apóstolo Paulo diz que aquele que casou com o infiel não deve se separar, mas ele deve permanecer na condição em que foi chamado. Deve ser fiel a Deus agora nessa condição, sabendo que enfrentará muitos desafios. Muitos desafios virão. E se a parte infiel quiser abandonar, quiser se apartar, Paulo diz que isso é a parte, que vai embora. Mas a parte fiel deve permanecer crente, e então estará livre para servir, não para casar-se novamente, mas livre para servir a Deus sem esse jugo pesado de um relacionamento infiel. Então, se você tem essa natureza de relacionamento, o conselho bíblico é: continue leal a Deus na condição em que você foi chamado, não largue o seu esposo, não largue a sua esposa. O apóstolo Paulo chega a dizer que uma mulher, isso aconteceu muito na igreja primitiva, muitas mulheres se convertiam e os seus maridos não. Quando o marido se convertia, normalmente a família inteira vinha junto. Esposa, filhos, mas quando o contrário acontecia, nem sempre essa era a mesma realidade. As mulheres se convertiam e os esposos não queriam. Qual é o conselho de Paulo? Não abandone, continue fiel ao seu marido. Por quê? O seu comportamento, Pedro diz isso também, o seu comportamento santificará os seus filhos e dará o exemplo para o seu esposo, para que ele também, numa possível situação, possa vir ao Evangelho. Mas não tenha grandes esperanças, né? Grandes desafios virão. Permaneça leal a Deus, mesmo nessa condição. A segunda infidelidade de Israel, meus irmãos, o negócio vai apertando aqui, né? É a infidelidade matrimonial. Aperta os cintos aí, tá preparado?
Olha pro seu irmão que está ao seu lado, tô brincando, não tem ninguém do seu lado, tá vazia a igreja ainda. Aperta o cinto. Versículos 13 a 16. O texto aí no segundo bloco, começa no verso 13. Parece que Malaquias está colocando um peso maior, ele acrescenta mais um aspecto da infidelidade de Israel. Veja a expressão, ainda fazeis isso, quer dizer, como que dizendo, a outra coisa que vocês fazem, além dessa de casar com mulheres estranhas, né? A segunda parte do versículo, o Senhor ataca como os judeus agiam diante do altar de Deus, mesmo cometendo este pecado que será descrito a seguir. Eles iam diante do altar de Deus com lágrimas, com choro, eles demonstravam um suposto arrependimento, mas o texto deixa claro que Deus já não ouvia mais essa geração. Deus não estava mais ouvindo eles por conta da sua infidelidade. E o verso 14, então, vai trazer aí mais uma vez as perguntas, né, que são comuns no livro do texto, o texto do livro do profeta Malaquias, essas perguntas retóricas. Esse povo perguntava de maneira atrevida: por que Deus não nos ouve mais? Como assim? A gente está chorando, estamos lamentando, estamos clamando, por que Deus não nos ouve mais? Então o texto responde: por causa da infidelidade matrimonial de muitos judeus, inclusive, diga-se de passagem, muitos sacerdotes da época. O texto diz que eles violaram a aliança com as mulheres da sua mocidade. Quer dizer, as mulheres que eles haviam se casado. Mesmo os judeus que se casaram com judias. Eles estavam abandonando as suas mulheres. Eu já vou explicar por quê. Como nós vimos aqui, muitos deles estavam se casando com mulheres estrangeiras. E eles faziam isso por interesses econômicos ou até mesmo de status social. Eles estavam abandonando as suas primeiras mulheres, mesmo o caso de Salomão, casando com mulheres de outras nações, por causa de interesse social, interesse político ou mesmo interesse econômico. Era mais vantajoso para eles casarem com essas mulheres. E por causa disso eles estavam abandonando as suas esposas legítimas. Essa expressão aí, mulheres da sua mocidade, eram as esposas legítimas desses homens. E aqui, nesta parte, está o centro da acusação do Senhor para este povo nesse segundo bloco. O abandono do matrimônio. Veja o verso 15, que é um texto que o hebraico é bem difícil. Peço atenção dos irmãos aí. É um texto difícil de traduzir, mas a maioria das versões traz a ideia de que o matrimônio torna ambos, homem e mulher, um só. Deus torna homem e mulher um só. Malaquias está relembrando o povo de Israel da narrativa de Gênesis. Inclusive, algo que o próprio Jesus vai fazer lá em Mateus capítulo 19, nós já vamos chegar lá. A ideia aqui do versículo 15 é mais ou menos essa. Deus, olha aqui para o meu microfone. Deus tinha o poder suficiente para fazer Eva de maneira independente, não é isso? Ele fez o homem de maneira independente. Ele fez o boneco de barro, e o texto diz que ele soprou o espírito de vida, o ruar, no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Ele poderia, quando ele viu Adão se sentindo sozinho, ele podia ter ido novamente lá no riacho, no rio Tigre, não sei, novamente ter feito outro boneco, não é verdade? De maneira independente e soprar nela o espírito de vida também. Poderia ou não poderia? Mas Deus não fez isso. Deus disse: Adão, vem aqui. E caiu um profundo sono em Adão. E Deus tirou Eva da costela de Adão, né? Da costela de Adão. A palavra no hebraico ali poderia ser melhor traduzida como do lado de Adão. Do lado de Adão. Então Deus tira a mulher do próprio homem. Ele não faz uma mulher independente. A ideia aí é de que os dois, por conta do matrimônio, que é uma instituição divina, não foi criada pelo Estado, não foi criada pela igreja, foi criada por Deus antes sequer da existência do Estado ou até mesmo da igreja, é de que os dois são um.
É exatamente o que nós vemos na narrativa de Jesus lá em Mateus capítulo 19. Malaquias está apelando para Gênesis, como ele fez no versículo 10. O versículo então termina com a advertência aí: guardem, olha o conselho de Deus para nós aqui, né? Guardem o vosso espírito, para os homens especialmente aqui no texto, né? E ninguém seja infiel à sua esposa. E o texto prossegue no verso 16. Por que eles deveriam obedecer? Porque o Senhor, irmãos, odeia o divórcio. Apertem os cintos. O Senhor odeia o divórcio. Poucas vezes nós encontramos na Escritura algo que Deus abertamente diz que odeia. Mas se existe uma coisa que Deus odeia, é o divórcio. E a pergunta que nós devemos fazer diante disso, irmãos, é: por que Deus odeia o divórcio? Nós, nos tempos em que nós vivemos, que são tempos difíceis, tempos dificílimos, nunca houve tanta infidelidade matrimonial. Além da própria instituição do casamento hoje, ela está absurdamente esvaziada, a própria definição de casamento está esvaziada. Aqueles que contraem um matrimônio, via de regra, o fazem de maneira completamente errada. Por que as pessoas casam hoje? Elas casam para ser felizes. Não é verdade? Elas casam para ser felizes. Elas casam porque elas querem felicidade. Em boa parte delas, se não a maioria, quando não encontra essa felicidade, e é o que vai acontecer, elas já entram na expectativa do quê? De separar. Eu vou entrar. Deu ruim, o que eu faço? Volto para a casa da minha mãe e do meu pai. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas as pessoas têm essa expectativa. O Brasil, eu coloquei um dado no meu sermão aqui. O Brasil registrou, pasmem, 428.301 divórcios, representando uma queda de 2,8% em relação ao ano anterior. Avançamos. No entanto, atualmente o país apresenta, olha isso aqui, irmãos, uma média em que quase a metade dos casamentos é desfeita. A metade dos casamentos é desfeita. E hoje os casamentos terminam mais rápido também. A duração caiu de 16 para 13,8 anos. Quer dizer, mais ou menos ali entre os 13 e 15 anos, o casamento acaba. E paz, meus irmãos, dentre esses 430 mil aqui, estão os crentes. Muitos crentes. Que abandonam os seus cônjuges porque não encontram no casamento felicidade. Ou porque buscam outros interesses. Porque o casamento não trouxe para ela aquilo que ela queria. Séria essa denúncia, né? Seríssimo. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o casamento, não sei se você já ouviu isso na sua vida, mas vai ouvir hoje. O casamento é algo extremamente importante para Deus. Eu vou repetir. O casamento é algo extremamente importante para Deus. E por que o casamento é extremamente importante para Deus? Por causa da aliança. Por causa do pacto. Quando eu vi um pastor amigo meu que disse isso, né? Esse negócio de aliança, quem inventou não foi o homem. Foi Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, e ele começa a descrever as obrigações do marido, que o marido deve amar a sua esposa de maneira sacrificial, santificando-a com a lavagem da água pela palavra, purificando ela como uma noiva para o seu esposo, tudo mais, e mostrando para as mulheres que elas devem ser submissas aos seus esposos como a igreja é submissa a Jesus Cristo. Quando ele começa a falar, Paulo vai entrando numa gradação, numa argumentação tão complexa, tão sofisticada, que ele chega e fala: grande esse mistério! Grande esse mistério!
E a gente está ouvindo Paulo argumentando e fala, qual é o mistério, Paulo? Que o marido, que a mulher, ele fala, que? Esquece isso aí. Eu estou falando entre Cristo e a igreja. Tela azul, não entendi. Os versículos anteriores ele está falando de mulher, de marido e mulher. Quando ele chega no ápice da sua argumentação, ele fala, é um mistério. Que mistério, Paulo? Não, vocês entenderam errado. Não estou falando de marido e mulher, não. Eu estou falando entre Cristo e a igreja. Porque, vou voltar aqui, Deus odeia o divórcio. Porque o casamento é a instituição nesta terra que mais se aproxima à relação de Deus com o seu povo. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas o seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com a sua esposa, querendo você ou não, eu não quero, não interessa. De alguma maneira, está anunciando o pacto de Deus com o seu povo. Está refletindo a relação de Deus com o seu povo. O fracasso no casamento, nosso fracasso como esposo, de alguma maneira está dizendo que Deus não é fiel. E vice-versa. Veja por que nós devemos zelar de maneira rigorosa e zelosa com os nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento matrimonial. Não permitindo que esses parasitas entrem nos nossos relacionamentos matrimonial. Basta você ler Oséias, o texto que nós lemos aqui de Oséias. Depois eu desafio os irmãos a lerem o livro de Oséias em casa. O livro de Oséias apresenta um Deus como um marido. Um marido leal a uma esposa infiel. Mas o marido permanece leal. Oséias fica até bravo com Deus, né? Deus fala para Oséias, vai lá e casa com a mulher. Ele casa, a mulher adultera. E Deus fala, vai casa de novo. E ele vai casa de novo. E a mulher adultera. E ela ainda tem filhos. E ele recebe a mulher com os filhos. Oséias fica lá. Como assim, Senhor? Deus está revelando ali a sua fidelidade ao seu povo. O seu casamento, o meu casamento. E aqui nós devemos lamentar muito, irmãos, quando fracassamos dentro da nossa casa. Não porque nós ferimos o nosso cônjuge, mas porque nós estamos, de alguma maneira, sendo infiéis a Deus. Se você entrou no casamento para ser feliz, você não entendeu absolutamente nada. Se você entrou no casamento por causa do... Desculpe aqui, tire as crianças da sala, né? Por conta dos prazeres, você também não entendeu absolutamente nada. Eu não estou dizendo que você não possa ter momentos de felicidade, não possa ter prazer no casamento. Muito pelo contrário, essas coisas fazem parte. Mas se essa for a razão do seu relacionamento com o seu cônjuge, uma hora isso vai passar. Vai acabar. Mas se você entende o que significa o casamento dentro do pacto, dentro da aliança, você permanece leal e fiel ao seu companheiro. Por conta do pacto que Deus fez com você. Deus permanece fiel, apesar da nossa infidelidade. E nós devemos ser fiéis também, apesar da infidelidade do nosso cônjuge. E veja, essa discussão é muito longa, nós precisaríamos de muito tempo para expor isso aqui, mas apesar de Moisés ter dado carta de divórcio aos judeus, baseado lá em Deuteronômio capítulo 24, quando vocês vão lembrar disso, em Mateus capítulo 19, quando os judeus chegam para Jesus, né? E é nisso da carta de divórcio, e começam a questionar Jesus. Parece que Jesus se inclina a uma escola judaica da época mais reticente ao divórcio. Existia, sim, uma cláusula no Antigo Testamento. Depois você pode ler lá em Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4, que diz, Moisés diz que o homem poderia abandonar a sua esposa se ele encontrasse alguma coisa imperfeita nela. E existiam duas escolas judaicas que interpretavam esse texto. A escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Hillel, eles eram mais liberais. Então aquilo que você encontrou na sua esposa que você achou estranho, poderia ser qualquer coisa. Se a mulher cozinhasse mal, né? O que eles faziam? Não gostei, tchau, vai embora, quero outro. Carta de divórcio, tal, vai com Deus. Ou sei lá, ou qualquer outra coisa. Fica aí para a imaginação dos irmãos. A escola de Shammai era mais rigorosa e Jesus possivelmente se inclinava mais a essa escola. Eles diziam que
aquilo que de errado que você poderia abandonar ou apartar-se da sua esposa, tinha que ser algo que Jesus considera imoral. A palavra que Jesus usa em Mateus capítulo 19, a não ser por causa de prostituição, é a palavra porneia, que a maioria dos teólogos interpreta como sendo adultério, infidelidade conjugal. Então, nesse caso, segundo Jesus, para não só para não discordar de Moisés, mas por causa da dureza de coração, como ele mesmo diz, né? Não da parte infiel, mas da parte fiel, porque digamos que, não vou usar esse exemplo, mas enfim, alguém trai o seu marido, uma esposa trai o seu esposo. O ideal bíblico é que o esposo perdoe. Assim como Deus, no caso de Oséias, perdoou Israel. Não é isso? Perdão sempre está acima de qualquer natureza de pecado. Mas Jesus diz, por causa da dureza do coração de vocês, ele fala da parte fiel. Porque muitas pessoas não conseguem mesmo. Depois que é vítima dessa desgraça, desculpe, irmãos, não consegue. O coração endurece. Aí Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. Então, Jesus confirma e corrobora aí a cláusula conhecida como cláusula de exceção. Isso está em Mateus capítulo 19, versos 1 ao 9. A confissão de fé de Westminster, pessoas dizer que depois da minha cabeça, né? Bruno está inventando isso, não. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 24, diz o seguinte. Eles interpretam a fala de Jesus do seguinte modo. Para a parte inocente é permitido o divórcio e um novo casamento, visto que o cônjuge infiel deve ser considerado como morto. Morto aqui, alguns teólogos vão dizer que, na época que a confissão de fé foi escrita, o divórcio, ou melhor, o adultério, era passível da pena capital, que era a pena de morte. Então, alguém que cometia o adultério, naquela época, já era penalizado de alguma maneira. Mas isso é especulação. Alguns preferem dizer que considerar a parte infiel como morta está ligado ao fato de que seria um pecado para a morte. Que a pessoa deliberadamente escolhe não se arrepender e abandonar o seu cônjuge, a mulher da sua mocidade ou o homem da sua mocidade. Então essas coisas são sérias, né, irmãos? São sérias. Como está o seu casamento? Essa é a grande aplicação que a gente tira daqui, né? Como está o seu casamento? Seu casamento não é algo que diz respeito a você somente. Algo maior. É Deus e o seu povo. Isso serve para homens e mulheres aqui, ninguém escapa. Deus não fala com quem está ausente, né? Deus está falando conosco. Como está o seu casamento? Você tem sido fiel? Leal? Irmãos, eu quero colocar um conselho aqui. Eu sei que eu sou novo e talvez falar para algumas pessoas mais velhas do que eu seja uma espécie de atrevimento, né? Mas tome isso como um conselho de um pregador do evangelho. Cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Eu acho que a nossa geração é uma geração que tem sido atropelada no que diz respeito à moralidade por conta da internet. Poderia trazer muitos dados aqui, que eu fiz umas pesquisas meio mirabolantes para preparar esse sermão. Mas o que tem de crente envolvido com pornografia, o que se constitui também infidelidade, óbvio que não se trata necessariamente de um adultério consumado, mas Jesus chega ao ponto de dizer que cobiçar outra mulher ou outro homem já se estabelece o adultério. Cuidado. Cuidado com séries, filmes. Esses dias eu estava assistindo um filme com a Kel lá. Bonito. Não assista. Como é o nome do filme? É O Morro dos Ventos Uivantes. Acho que é isso. Oh,
Você assistiu, né? O Morro dos Ventos Uivantes. O filme, irmãos, é muito bonito. É um romance que você fala, nossa, que coisa linda. Mas para um crente um pouquinho mais perspicaz, eu já fiquei bravo assistindo aquele negócio. Falei, como assim? Eles constroem toda uma narrativa para você torcer para um relacionamento adúltero e doentio que é apresentado em forma de romance para a igreja, para nós. E os crentes estão lá chorando. Ai, que romance lindo. A mulher casada, se encontrando com caras escondidas e o negócio pegando lá. E fundo musical, e bebê, e a gente fala, nossa, torcendo para dar errado o casamento da mulher. Porque o marido, nesses filmes, nas séries, na televisão, é sempre o bobão, né? É sempre aquele que aparece como, não sei o que está acontecendo. Aquele cara que fica na frente da televisão com cerveja assistindo futebol. Infelizmente alguns são mesmo, mas essa não é a realidade dos verdadeiros homens que são leais e são fiéis às suas esposas. Então cuidado com esse tipo de narrativa que aparece para nós como se fosse uma coisa simples e normal, e não é normal. Isso vai seduzindo, isso vai de maneira paulatina mudando a nossa maneira de enxergar as coisas. Ah, meu casamento não é feliz. É melhor buscar aquele grande amor. Não é verdade? O grande amor da minha mocidade, lá do colégio. E aí você é seduzido por essas coisas e abandona a mulher da sua mocidade. E tantas outras coisas que são aí tentações. Cuidado com essas coisas. Internet, filme, série. Não estou dizendo para você não usar a internet ou assistir filme. Longe disso, né? Tem que esclarecer porque às vezes a gente é mal interpretado. É apenas tome cuidado. Seja crítico. Seja uma pessoa solidificada na palavra e leal a Deus em qualquer circunstância. Respira aí, vai. Passamos esse bloco, né? Versículo 17 para encerrar. A última infidelidade de Israel eu chamei de infidelidade conceitual ou infidelidade teológica, por assim dizer. O terceiro e último bloco vai tratar da infidelidade proposicional, da infidelidade conceitual de Israel. Malaquias vai atacar a maneira como os judeus estavam agora olhando para Deus. Olha que atrevimento, irmãos. De certa forma, o profeta aqui vai desenvolver a raiz da infidelidade social, casar com mulheres estranhas, e da infidelidade conjugal, abandonar as suas esposas, de Israel. Ele faz isso, irmãos, baseado em um princípio básico. Todas as nossas ações, caminhem comigo, todas as nossas ações, em última instância, são resultado direto de como nós enxergamos as coisas. Nós agimos em função da nossa percepção das coisas. Quem é Deus? O que é a vida? O que é a morte? Quem sou eu? O que é o pecado? Quando nós construímos essas pressuposições na nossa vida, a partir delas, nós vamos agir. O meu objetivo aqui hoje, por exemplo, foi construir na mente dos irmãos uma definição bíblica de casamento. A partir dessa definição, nós devemos agir assim e assado. Se nós temos uma definição errada, o nosso comportamento será errado. E a percepção de Israel em relação a Deus, a percepção errada, diga-se de passagem, estava desdobrando na sua infidelidade. Olha o que eles dizem aí no verso 17. Mais uma vez aparecem as perguntas de Malaquias, né? E Deus expõe aí a sua insatisfação e cansaço. Deus está cansado. Por quê? Eles perguntam, em que nós temos cansado o Senhor? O Senhor diz que está cansado. O que a gente tem feito que tem cansado o Senhor? Os camaradas largando a mulher, casando com mulher estranha. O que a gente tem feito, Deus? Ou eles são realmente cínicos, ou a percepção deles estava errada. E parece que é isso que o texto vai dizer. Olha que absurdo. Depois de Malaquias expor tudo que nós vimos até agora aqui, eles ainda dizem essas coisas. E o versículo então vai explicar aonde reside o pecado da nação. O pecado da nação de Israel, irmãos, olha aqui para mim, reside na sua cosmovisão, na maneira como eles enxergavam quem era Deus. Eles estavam crendo da maneira errada. Veja o que eles diziam aí.
Deus se agrada de quem faz o mal, não é isso? Olha lá. Deus se agrada de quem faz o mal, quer dizer, quando eles diziam que Deus se agrada de quem faz o mal, eles estavam por inferência dizendo que Deus é mal. Eu vou fazer o mal porque Deus se agrada dessas coisas. Em segundo lugar, eles dizem que Deus não está ciente do que está acontecendo. Cadê o Deus do juízo? Ué, nós temos sido infiéis às nossas esposas, estamos largando os nossos cônjuges e está tudo bem. Olha como enriquecemos, como os nossos negócios deram certo, como as coisas prosperaram. Está tudo bem. Deus não está nem aí para essas coisas. É o tipo de ateísmo cristão, né? Ou deísmo cristão, como dizem alguns. Sabe o que é deísmo? Aquela filosofia cristã liberal que diz que Deus deu corda no relógio e deixou a criação a seu bel prazer. Ele está nem aí. Existem muitos cristãos que são deístas. Eles acham que Deus não se importa com a mentira. Eles acham que Deus não se importa com a infidelidade, com a imoralidade. Tá tudo bem. Eu tenho sido infiel e minha vida continua do mesmo jeito, Bruno. Nada aconteceu, as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. Levanto de manhã para trabalhar e tá tudo certo. É uma percepção errada acerca de quem é Deus. E essa percepção faz com que você, eu e qualquer outra pessoa se comporte de maneira errada. E deixa eu contextualizar isso e já encerro. A maneira como nós cremos é que vai reger a maneira como nós nos comportamos. Nossas ações e nossas emoções não acontecem no vácuo. Elas são resultado da nossa maneira como enxergamos a vida. Tem uma definição do James W. Sire, um livro sensacional que eu recomendo para os irmãos, chamado Universo ao Lado. Ele vai trabalhar exatamente sobre cosmovisão. Olha a definição que ele dá do que é cosmovisão, que é essa maneira de enxergar a vida. Uma cosmovisão é um compromisso. Veja que ele diz que é um compromisso. É um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, premissas que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que nós sustentamos consciente, às vezes você sabe como você está crendo, ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. O que ele está dizendo é que, eu poderia explicar isso em outra ocasião para os irmãos, mas a ideia é de que nós temos uma maneira de enxergar que está aqui dentro. Por assim dizer, aqui dentro, no coração, que é um compromisso do nosso coração. Verdades que nós abraçamos e vivemos a partir delas. Por exemplo, o culto. Uma pessoa que não tem a percepção correta do que está acontecendo aqui agora, nesse momento, ela não se importa em faltar para assistir o jogo do Brasil. Para ela é normal. Ué, culto tem todo domingo. É a percepção errada dela que controla o comportamento dela. Percebe? O uso do dinheiro. Uma pessoa que não sabe o que é o dinheiro e se Deus olha ou não para essas coisas, fará uso do seu dinheiro de maneira indevida. E para ela está tudo bem, a sua consciência vai ficar, tranquila. Porque ela não sabe dessas coisas. Entende? A cosmovisão é esse compromisso do coração. Você está comprometido com aquilo. E está tudo bem. Quando nós construímos uma cosmovisão bíblica, nós passamos a valorizar o que Deus valoriza, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E assim a gente vai construindo a nossa vida em obediência a Deus. E esse, irmãos, para encerrar aqui, tem sido o pecado da nossa geração. O pensamento desse mundo atual é simples, né? Cria um Deus que não se importe com a infidelidade e você vai ser infiel tranquilamente. Não é verdade? Cria um Deus que não se importe com a mentira e você poderá ser um mentiroso. Quanto mais. Sem problema algum. E assim sucessivamente. Cada um acaba criando o seu Deus de acordo com a sua imagem e a sua semelhança e vive em função disso. Mas aqueles que têm um compromisso com Deus e com a palavra de Deus viverá
a partir do que está registrado na palavra de Deus e vai valorizar aquilo que Deus valoriza, vai amar aquilo que Deus ama e vai odiar aquilo que Deus odeia. Esse é o nosso compromisso como filhos de Deus. Para concluir aqui, 2 aplicações rápidas. O fato de o castigo não ser imediato não significa que Deus esteja satisfeito com você. Né? Você pode ter praticado 1, 2, 3, 10 vezes o mesmo pecado. E era como se os judeus pensavam. Deus não está nem aí. Onde está o Deus do juízo? O fato de você não ter sido penalizado ainda não significa que Deus não está feliz com você. É um risco. Em segundo lugar, você tem procurado conhecer. Como que eu sei? Como que eu devo construir então minha maneira de enxergar a vida? Na Bíblia. Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? É nela que você vai construir a sua maneira de enxergar a realidade. E vai conhecer Deus, aquilo que Deus quer que você ame, viva e busque. E assim, meus irmãos, eu concluo. Peço perdão aos irmãos, inclusive, pela demora. Nós aprendemos aqui que Deus quer pureza em nossos relacionamentos. Especialmente o nosso relacionamento matrimonial, nosso relacionamento conjugal. E essa pureza social e matrimonial, ela só virá a partir do conhecimento correto das Escrituras Sagradas e de quem é esse Senhor revelado nas Escrituras. Que Deus nos ajude a mim e ajude a você a ser leal, a ser fiel a Deus, sendo fiel nos nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.